Olá, tudo bem, pessoal? Nós já estamos gravando e hoje nós vamos dar continuidade a, aos nossos estudos de legislação educacional, seguindo o nosso edital, ok? Então, nós já estudamos os princípios constitucionais da educação, que são os artigos que nós encontramos na Constituição Federal de 1988, estudamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9.300, 9.394, de 1996. Estudamos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 1990. E nós finalizamos na última aula o Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, de 2014. Hoje nós vamos dar continuidade, já está espelhado para vocês a base normativa para a organização dos currículos no Brasil. Nós temos aí, então, as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs. Essas são a base normativa para organizar os currículos no nosso país. As DCNs, elas são resoluções do Conselho Nacional de Educação que vai orientar a estrutura, os objetivos, os conteúdos, os diferentes níveis e modalidades de ensino. Elas são complementares à BNCC, que define o que é ensinar. E elas também, as DCNs, são obrigatórias sempre nos nossos concursos para docentes, principalmente em questões que falam sobre currículo, sobre formação, sobre docente, sobre inclusão. A base legal para as DCNs é a LDB, a Constituição Federal e diversas resoluções, ok? Então, as DCNs, elas abrangem todos os níveis e modalidades, e nós temos resoluções para cada nível, para cada modalidade. É isso que nós vamos estudar na aula de hoje. As DCNs, elas englobam como tema central o brincar, o cuidar, o educar, a estabelecer os currículos em ciclos. Vamos lá? Então, o que são as DCNs? O que são as diretrizes curriculares nacionais? Elas são normas de caráter nacional que têm a intenção, a intencionalidade de orientar os docentes, orientar as escolas, certo? Quem é o órgão emissor das DCNs? O Conselho Nacional Educacional, que é um conselho pleno, que faz parte da Câmara de Educação Básica, da Câmara de Educação Superior, então é a CNE, tá? O Conselho Nacional de Educação. Qual a função das DCNs? Puxa aí as nossas flechinhas. Função: definir princípios, objetivos e diretrizes. Para quê? Para cada modalidade, para cada nível escolar. Existe alguma relação das DCNs com as BNCC? Sim. As DCNs, estrutura e metodologia. A BNCC estabelece o conteúdo mínimo. Então, essa é a relação, tá? DCN, estrutura e metodologia. BNCC, o conteúdo mínimo exigido ali, tá? E nós temos diversas DCNs, né, diversas bases normativas que vão organizar os currículos no Brasil. Vamos, então, ver cada uma delas. Bom, vamos lá. Quando nós falamos, então, de educação infantil, tá? Nós temos uma resolução específica, que é a resolução número 5, do ano de 2009. E as diretrizes para a educação infantil têm como tema principal o brincar, o cuidar e o educar, tá? Então, nós vamos colocar aí, nós temos aí na nossa tabelinha o nível e a modalidade, né, para que é essa DCN, para que é essas diretrizes curriculares, qual é a resolução que estabeleceu essa DCN e qual é o tema central que essa DCN estabelece, tá? Então, educação infantil é a resolução número 5, feita no ano 2009, que tem como tema central brincar, cuidar e educar. Depois nós temos uma outra DCN, que é do ensino fundamental de 9 anos, então, a resolução número 7, em 2010, que tem como tema central os currículos em ciclos. Uma nova DCN, a DCN do ensino médio, número 2,
ela é de 2017 e já está atualizada. E ela vai estabelecer o quê? Um novo ensino médio, tá? Temos as DCNs da formação de professores. Essa é através da resolução número 2, em 2002, que estabelece como tema central a licenciatura plena. DCN de educação inclusiva, com a resolução número 1, que foi feita no ano de 2001 e teve uma nova resolução no ano de 2009. Tá? Qual é o tema central? Atendimento educacional especializado. Educação do campo, resolução número 1 de 2002. Tema central, pedagogia da alternância. DCN de educação indígena, resolução número 3, ano 1999. Tema central, um currículo intercultural. E a DCN do ensino superior, com a resolução 17, né, desculpa, com a resolução de número 1 ao número 7, em 2001 e 2004, e vai trazer como tema central as diretrizes por área, pedagogia, letras, matemática, história, geografia, tá? O que nós precisamos ter dentro do nosso conhecimento sobre as DCNs, sobre a base normativa para a organização dos currículos no Brasil. Nós precisamos ter o que é mais cobrado, né? O que é mais o que mais os concursos, os processos seletivos nos trazem. E é através disso, do que é mais cobrado, que nós vamos focar os nossos estudos, tá? Então, quando eu falo de DCN, de educação infantil, o que é mais cobrado para mim é a resolução número 5 de 2009, que traz a criança como sujeito de direitos, uma criança protagonista do seu desenvolvimento, tá? Então, essa DCN da educação infantil, ela traz como eixo 3 momentos, né, 3 pontos ali principais: os direitos de aprendizagem, a organização e a avaliação. Os direitos de aprendizagem são 6: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. A organização desse currículo da educação infantil, ela está dentro dos campos de experiência. Então, a DCN de 2009 da educação infantil, ela já está também antecipando o que vai ser a BNCC posteriormente, tá? E a questão da avaliação, que dentro da educação infantil, a avaliação ela é qualitativa e ela é descritiva. Nós não temos reprovação na educação infantil. Tá? Então, o que nós precisamos guardar da DCN, da educação infantil? DCN, educação infantil. Tema central: brincar, cuidar, educar. O que eu preciso guardar da DCN, da educação infantil? Os 6 direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Ok? Dando continuidade às DCNs, nós temos as DCNs, a DCN do ensino fundamental. E qual é o tema central da DCN do ensino fundamental? O currículo em ciclos. O que é esse currículo em ciclos? Ele tem a intencionalidade da progressão continuada, né? Então, nós vamos avaliar através de ciclos. Por isso que a avaliação com a DCN do ensino fundamental é uma avaliação contínua, formativa, com recuperação. Isso está levando a escola a evitar a reprovação do aluno. Tá? Interdisciplinaridade é essencial articular as disciplinas para que a vivência, o aprendizado desse aluno seja cada vez superior, ok? Então, continuando, vamos lá. Então, o DCN do ensino fundamental. E que nós temos? Currículo em ciclos, interdisciplinaridade e a avaliação de maneira contínua, formativa e com recuperação. Tá bom? DCN do ensino médio. Né? Ela vai estabelecer em 2017 um novo ensino médio. E qual é a estrutura da DCN do ensino médio? É uma formação geral básica e os itinerários formativos. A formação geral básica, ela tem, detalhe, que ela tem que acontecer 60% das horas que o aluno faz de ensino médio. Enquanto que os itinerários formativos,
divididos em 5 áreas, tem que acontecer 40% da hora, tá? Então, quais são os itinerários formativos? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica, que é opcional, tá? Aqui nós temos uma flexibilização em 2017 que traz o protagonismo do aluno. Se for ter uma formação técnica que é opcional, nós vamos ter ali uma carga horária mínima de 1.000 horas por ano. E essa carga ela tem que ser progressiva, para trazer o desenvolvimento desse meu aluno dentro do ensino médio. Tá? DCN da formação de professores, 2002. O que nós temos como detalhes da DCN de formação dos professores? A licenciatura plena, tendo que acontecer em 4 anos, com estágio supervisionado. O estágio, um mínimo de 400 horas, uma prática docente, então, esse docente tem que ter uma prática de 1/3 da sua carga horária total de formação, ela tem que acontecer, 1/3 dessa carga, ela tem que acontecer dentro da sala de aula, como prática docente mesmo. E a base comum é filosofia, sociologia, psicologia e didática, tá? Então, a DCN da formação de professores é essa que estabelece a licenciatura plena de 4 anos com estágio supervisionado. DCN da educação inclusiva, em 2009, o que nós temos aqui? Atendimento educacional especializado. Ele é complementar, ele não é substituto. Então, a partir de 2009, o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, ele é colocado dentro da sala de aula como complemento e não como uma substituição de ensino. Preciso também ter professores com formação específica em AEE e preciso dar a esse aluno acessibilidade, Pampa, Libras, Braille, tecnologia assistiva, ou seja, é incluir esse meu aluno com necessidades. Tá? E quais são, então, as DCNs mais cobradas dentro dos processos seletivos, dentro dos concursos públicos? A DCN da educação infantil, a DCN do ensino médio, a DCN da formação docente e a DCN da inclusão, tá? E aí agora a gente vai na nossa decoreba, né, na nossa colinha aí. O que eu não posso esquecer? Os números mágicos. Quais são, então, os meus 3 números mágicos quando nós falamos de DCNs num todo? Os 6 direitos. Quais são, então, esses 6 direitos? Da educação infantil, né? Lembra lá, puxa lá, os 6 direitos da educação infantil. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Então, esses 6 direitos dentro da educação infantil, ok? Qual é o meu outro número mágico? Ele está dentro do novo ensino médio, né? Que é? As 1.800 horas e as 1.200 horas. E que é isso? É os 60% com formação geral básica e os 40% com o itinerário formativo de 5 áreas. Não posso esquecer isso também. E meu último número mágico de DCNs é as 400 horas de estágio supervisionado dentro da formação docente, tá? Então, não vamos confundir. BNCC, o que é ensinar. DCN, como organizar este ensino, tá bom? Então, isso foi a DCN. Vamos agora para as BNCC, né? O nosso documento normativo que define o que todos os alunos devem aprender em cada etapa da educação básica. Então, são aquele conteúdo, aquela base que vai ser estabelecida para o país todo, aquela base curricular, para que todos tenham um repertório de conhecimento adequado. Os princípios pedagógicos da BNCC, quais são? Protagonismo do aluno, interdisciplinaridade, contextualização, inclusão, diversidade, avaliação para a aprendizagem, uso ético da tecnologia, né, saber usar a tecnologia. Então, vamos lá, então, para a nossa Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada pelo Ministério da Educação em 2017, com a educação infantil e o ensino fundamental, e depois homologada em 2018 com o ensino médio. Trata-se, como nós já
comentamos, como um documento normativo que define o que todos os alunos devem aprender em cada etapa básica. A BNCC, ela é obrigatória em todo o território nacional, isso está lá no artigo 26 da LDB, né? Então, esse conteúdo mínimo da educação básica, ele vem assegurado desde a LDB, e é base para currículos estaduais, municipais. Lembrando que a BNCC não é um currículo pronto, ela é uma referência mínima, ok? E essa referência mínima é 60% da carga horária. Os outros 40% são parte diversificada, ou da escola, ou da rede, aí fica em comum de cada lugar aí. Qual é a estrutura, então, da BNCC? A educação infantil, nós temos 5 campos de experiência. O ensino fundamental, nós temos 10 competências gerais, mais os componentes curriculares. O ensino médio, nós temos 10 competências gerais, mais as áreas do conhecimento. Eu coloquei para vocês nos slides as 10 competências gerais da BNCC, porque nós estamos falando ali de ensino fundamental. Mas vale a pena nós sabermos que a educação infantil tem 5 campos de experiência e também que o ensino médio tem essas mesmas 10 competências gerais. Qual a diferença do ensino fundamental para o ensino médio? O ensino fundamental, além das competências gerais, tem os componentes curriculares, e o ensino médio, além das competências gerais, tem as áreas de conhecimento. Então, o que vai valer para o ensino fundamental e para o ensino médio? E aí nós temos que decorar, ok? Vamos colocar aí essa listinha dentro da nossa cabeça. O número e a competência. Então, nós temos 10 competências. 1, conhecimento. O que é a competência do conhecimento? É a competência de dominar linguagens. 2, pensamento crítico, a competência de investigar e de resolver problemas. 3, repertório cultural, é a competência de valorizar as artes, valorizar a cultura. Comunicação digital, é a competência de usar tecnologias, mas o uso com ética, com responsabilidade. Competência 5, cultura digital, é a competência de compreender o mundo digital. 6, trabalho e projeto de vida, é a competência de planejar o futuro. 7, argumentação, a competência de defender pontos de vista. 8, autoconhecimento e autocuidado, é a competência de saúde emocional. 9, empatia e cooperação, é a competência de respeitar a diversidade. Olha que legal as competências que nós temos que desenvolver com os nossos alunos. 10, responsabilidade e cidadania, é a competência de agir com ética. Então, nós temos que memorizar conhecimento, pensamento, repertório, argumentação, comunicação, trabalho, empatia e responsabilidade. Vamos memorizar aí todas as nossas 10 competências gerais da BNCC, tá? Quando a gente volta para a educação infantil, já falei para vocês que nós temos 5 campos de experiência. O eu, o outro, nós, que tem o reconhecimento como um indivíduo. Corpo, gestos e movimentos, que tem a habilidade de explorar o corpo em brincadeiras. Traços, sons, cores e formas, que tem a habilidade de experimentar materiais artísticos. Escuta, fala, pensamento e imaginação, que é a habilidade de contar histórias, de ouvir músicas. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esse campo de experiência é aquele que traz a habilidade de observar fenômenos naturais. Então, esses são os 5 campos de experiências da educação infantil, tá? O eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Avaliação dentro da educação infantil, nós já falamos, qualitativas, tá? Sem notas, sem reprovação. É a qualidade que o meu aluno vai adquirir ali, tá?
Ensino fundamental. O que a BNCC, então, traz para nós do ensino fundamental? De primeiro a nono ano, nós temos os componentes do ensino fundamental, quais são eles? Língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, educação física, arte, ensino religioso e tudo isso com várias habilidades, né? Então, vamos lá. Dentro da língua portuguesa, nós temos os códigos da língua portuguesa, que são as habilidades, o que ele precisa desenvolver em determinado ano, dentro daquele componente. E isso é para todos os componentes do ensino fundamental. Bom, ensino médio, nós temos a área do conhecimento, que vai integrar componentes. Então, a área de conhecimento linguagens, que é português, arte, educação física e inglês. A área do conhecimento matemática, o componente matemática. A área do conhecimento ciências da natureza, do qual o componente é física, química, biologia. A área do conhecimento ciências humanas, do qual o componente é história, geografia, filosofia e sociologia. Na formação geral do ensino médio, nós temos os itinerários formativos e a formação profissional do aluno. Quais são os principais princípios pedagógicos da BNCC? O protagonismo do aluno, a interdisciplinaridade, a contextualização, a inclusão e diversidade e a avaliação para a aprendizagem. Eu vou avaliar para aprender, tá? Quais são as nossas dicas, então? Primeiro de tudo, está na tela para vocês, decorar as 10 competências gerais da BNCC. Elas caem em 100% das provas que se referem à escolha de professores. Então, elas vão estar ali. Façam associações, né? Usa as primeiras letrinhas ali para associar e gravar. Conhecimento, pensamento, repertório, comunicação, cultura digital, trabalho, argumentação, autoconhecimento, empatia, responsabilidade, tá? Agora vamos para os nossos números mágicos. Na educação infantil, 5 campos de experiência. No ensino fundamental e médio, 10 competências gerais. Ensino médio, eu divido em 4 áreas de conhecimento. E a BNCC, eu tenho a parte, não, currículo, desculpa. O currículo tem a parte da BNCC e tem a parte diversificada. 60% é BNCC, 40% é a parte diversificada. Não vamos confundir. Agora, nós temos 3 documentos normativos na cabeça. PPP, Projeto Político Pedagógico, é como a escola aplica. DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais, como organizar o currículo. E a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, o que é ensinar, ok? Vamos continuar, então, agora com a valorização do magistério. O que o magistério é valorizado, né? Como que ele aparece nas legislações, o que as provas podem pedir para nós em relação a essa valorização do magistério. Nós temos uma tabelinha aí, que nós temos a questão política, a base legal e o detalhamento dela aí, ok? Então, essa tabela resume exatamente o que nós precisamos saber sobre a nossa valorização profissional, que está defendida lá na Constituição Federal, no artigo 206. Piso nacional, piso salarial nacional, 1/3 da jornada para planejamento, plano de carreira e remuneração, e formação continuada e gestão democrática, ok? Então, vamos entender. O que é o piso salarial nacional? Nós temos um piso nacional, o mínimo que um professor deve ganhar, que tem que ser atualizado anualmente, certo? 1/3 da jornada para planejamento. O que é isso? 1/3 da minha jornada de trabalho eu vou usar para correção, para formação, para PPP, para planejamento. Isso eu posso fazer dentro ou fora da escola.
mas não dentro da sala de aula, ok? 2/3 da minha jornada, aí sim é dentro da sala de aula. Então, máximo de 2/3 em sala de aula e o mínimo de 1/3 para planejar, fora da sala de aula. Plano de carreira e remuneração. Eu tenho que ter um plano de carreira onde eu vou crescer, onde a minha remuneração salarial vai crescer por progressão de mérito e por progressão de tempo. Formação continuada. O que é formação continuada? Os cursos gratuitos que diversas plataformas nos oferecem, certo? E eu estar como professor me preparando cada vez mais para as salas de aulas, para os meus alunos, para a escola. Gestão democrática. Preciso ter dentro da minha escola um conselho escolar, um projeto político-pedagógico participativo, todos dentro da comunidade escolar têm que ser ouvidos, tá? O que eu não posso ali, desculpa, o que eu tenho que decorar dentro da questão da valorização do magistério? A regra de 1/3, que sempre cai, e uma frase de ouro que resume toda a valorização do magistério. A valorização do magistério, ela acontece devido a uma lei. Vamos marcar aí. Qual é essa lei? 11.738 do ano de 2008. Está na nossa tabelinha, ok? Assegura o piso salarial nacional e destina 1/3 da jornada para planejamento e para formação continuada. Enquanto que a inclusão, que é o nosso próximo assunto, ela vai estar amparada por uma outra lei. Mas, quando a gente traz para a valorização do magistério e a gente junta com a questão da inclusão, o que a gente vê? Que o professor ele também tem que estar preparado, né? Ele tem que estar sempre procurando uma formação continuada, tá bom? Então, o nosso foco aí, dentro da valorização do magistério, é entender a regra de 1/3, que sempre cai, sempre vai cair, né? Ela sempre está sendo cada vez mais, né, compreendida e colocada para funcionar, e o nosso piso, o nosso salarial nacional, que é atualizado anualmente. E para nós finalizarmos, nós temos aí as políticas de inclusão educacional. Nós temos educação inclusiva, nós temos atendimento educacional especializado, nós temos o Programa Nacional de Acessibilidade, nós temos a formação de intérpretes de Libras, ok? Então, vamos entender como que funciona essa política nacional de inclusão, né? Essa inclusão educacional aí. Essa educação inclusiva, ela é direito de todos, ela não é um favor, ela está estabelecida desde a Constituição Federal de 88, no artigo 208, e traz o quê? Que a educação especial é sim uma modalidade da educação básica que deve atender todos os alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. A educação inclusiva, ela é o modelo preferencial, onde o aluno está na sala comum e tem o atendimento educacional especializado. É uma temática que cai muito, que ela está muito em foco hoje, né? Então, vamos ver os termos principais, os conceitos chaves da política de inclusão educacional. Educação especial, ela é uma modalidade transversal, ela não é um nível, ela é uma modalidade. A educação inclusiva é uma preferência legal, tá? Colocar o aluno na sala comum, isso é educação inclusiva. O atendimento educacional especializado, ele é complementar ou suplementar, eu não vou trocar, não é uma troca, é um complemento. A sala de recursos multifuncionais é o local onde o atendimento educacional especializado vai acontecer no contraturno. O professor desse atendimento educacional especializado é sim uma formação específica
e não é o professor regente da sala de aula. E a adaptação curricular que é necessária, ajustes de acesso, de metodologia, ajustes nas avaliações, ok? O que mais cai, né? Quais são os detalhamentos ali que são mais cobrados? O local do atendimento do AE, que é uma sala de recursos, o público que é atendido, que é o público de deficiência, de transtornos gerais de desenvolvimento, de altas habilidades, os recursos que eu posso apresentar para para esse atendimento educacional especializado, que é a tecnologia assistiva, o Braille, a Libras, algum software, alguma coisa, e a formação do professor que vai trabalhar como AE, que é um professor de formação em educação especial. Bom, vamos lá para as nossas dicas de ouro dentro da política de inclusão educacional. Não podemos confundir, ok? Educação especial, modalidade. Educação inclusiva é o modelo sala comum mais AEE. E AEE é complementar, ok? Cuidado com as pegadinhas, né? AEE complementa, não substitui, tá? É exclusivo de escolas especiais? Não, o atendimento tem que acontecer em escolas regulares, tá? O decreto, ele está vigente, ele acontece, tá bom? Então, vamos lá. Cuidado com as pegadinhas. Não substitui, complementa. Não é exclusivo de escolas especiais, é exclusivo de escolas regulares. E o decreto que estabelece toda a complementação do AE, todas as políticas de inclusão educacional, ele já foi revogado, porque nós precisamos entender a educação inclusiva como uma política nacional, né, desde 2008, que vai garantir o atendimento educacional especializado, complementando o atendimento educacional, complementando a sala comum, né, com o quê? Sala de recursos, certo? Sendo que a escolarização desse aluno, ele tem que acontecer na rede regular, né, que é o modelo preferencial, e tem que ser complementado no contraturno ali com o atendimento educacional especializado, tá? O que eu tenho dentro do meu plano de aula, por exemplo, na prática? Eu tenho que colocar objetivos, eu tenho que fazer adaptações, eu tenho que ter um professor colaborador, e o AE tem que acontecer no contraturno, tá bom? Então, com isso, nós conseguimos, nesse vídeo de hoje, finalizar o que o nosso edital está pedindo quando eu estou relacionando a legislação educacional. Então, com o nosso primeiro vídeo, na parte 1, e essa parte 2, nós temos todos os princípios constitucionais da educação, desde a Constituição Federal, da LDB, do ECA, do Plano Nacional de Educação, das diretrizes curriculares nacionais, da Base Nacional Comum Curricular, com as políticas públicas, tanto de inclusão quanto de valorização do magistério, e a legislação que traz educação especial e educação inclusiva, ok? Vou disponibilizar o material para vocês no PDF, mais estruturado, mais detalhado, e desejo mais uma vez bons estudos, foco, atenção. Vamos sempre fazer inferências do texto, para nós conseguirmos gravar os números mágicos, as palavrinhas mágicas, não nos perdermos com tantas informações. Bons estudos e até a próxima.